Capítulo 7 – Retorno à vida corporal. Conteúdo: 1. Prelúdios do retorno. 2. União da alma e do corpo, aborto. 3. Faculdades morais e intelectuais do homem. 4. Influência do organismo. 5. Idiotia, loucura. 6. Da infância. 7. Simpatias e antipatias terrestres. 8. Esquecimento do passado. Prelúdios do retorno. 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Resposta: eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta: certamente assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta: existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Resposta: pode-se apressá-lo solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. 333. Se um espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Resposta: não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Resposta: o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Resposta: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Resposta: se recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer
não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Resposta: Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Resposta: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. 338. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Resposta: vários podem pedir. Nesse caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse: o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. 340. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? Resposta: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Nota: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas como este, ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Resposta: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme a suporte bem ou mal. 342. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, de seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como vem receber quando para lá retorna? Resposta: isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam
o acompanham até o último momento, encorajam-no e frequentemente o seguem durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas? Resposta: muito frequentemente são eles. Vêm vos visitar como ides visitar um encarcerado. União da alma e do corpo. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Resposta: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. 346. O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Resposta: ele escolhe outro. Qual poderia ser a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. 347. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Resposta: o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. 348. O espírito sabe, de antemão, que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Resposta: sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Resposta: queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada
e, se a crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorar do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. 352. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem propriamente falando uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. 354. Como explicar a vida intrauterina? Resposta: é aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa, no nascimento, pela vida espiritual. 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Resposta: isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Resposta: sim, aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Resposta: sim, algumas vezes, mas não vive. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? Resposta: que seria sem ele? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula a recomeçar. 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa
cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas às vezes pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Faculdades morais e intelectuais. 361. De onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? Resposta: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e que o homem viciado há de um mau espírito? Resposta: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Resposta: de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Resposta: não, de outro modo eles vô-las teriam comunicado. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. 365. Por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Resposta: é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra em moralidade. 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Resposta: refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade,
pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta, frequentemente, não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda que toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo. Mas entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos tendo por causa um Deus único. Nota: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas, da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quantas sejam as dos sons. Resultaria desse sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidades. É outra contradição aos exemplos, tão numerosos, de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Influência do organismo. 367. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? Resposta: a matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. 368. O espírito exerce com toda liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Resposta: sim, e muito opaco. Nota: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Resposta:
Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. Nota: o espírito, se encarnando, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Do que se seguiria que, sem esses órgãos, não poderiam ser gênios e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael se estivesse provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado senão um órgão para ser São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado a bebida. São esses sinais que o tornam um ébrio, ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Idiotismo e loucura. 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Resposta: não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Resposta: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Resposta: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. Nota: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico.
No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria, mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos, e nesse estado, a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Resposta: sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Nota: a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta, frequentemente, para eles uma existência inferior à que tiveram, e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhes são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Resposta: sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterado, sua ação ou suas impressões, naquilo que concerne a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Resposta: sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter, sobre o espírito, uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação
de todas as impressões materiais. 376. Por que motivo a loucura leva, algumas vezes, ao suicídio? Resposta: o espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. 377. O espírito do alienado se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades? Resposta: ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem que se acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. 378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Resposta: é uma lembrança. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve conhecimento de tudo o que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que, quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. Da infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Resposta: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. 380. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? Resposta: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Nota: uma observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. 381. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Resposta: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. 382. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Resposta: não, esse estado é uma necessidade, é natural e, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância?
Resposta: o espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. 384. Por que as primeiras crises da criança são de choro? Resposta: para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que, se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e todavia as amais, as quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmas, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o amor maior que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes, não é a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginar que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos,
Morrendo vos encontrareis em uma espécie de infância entre novos irmãos, e na vossa nova existência não terrestre ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. A infância tem, ainda, uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatias e antipatias terrenas. 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Resposta: reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Resposta: não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Resposta: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência, que compreendereis melhor mais tarde. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Resposta: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta: dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor? Resposta: em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar
e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Esquecimento do passado. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. 393. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se lembrasse do que as originou, mas do momento que não se lembra, cada existência para ele como se fosse a primeira e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, abre parênteses, a vida espírita, fecha parênteses, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem, frequentemente, e ao qual resistis instintivamente, atribuindo no mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito entrado nessa nova existência se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta entre eles. Nota: se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência.
394. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde os homens não estão oprimidos por todas as nossas necessidades físicas e nossas enfermidades, eles compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade, em geral, é relativa, sentindo-a por comparação com um estado menos venturoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter seu gênero de motivos de aborrecimentos. Entre nós, o rico, que não tem as angústias das necessidades materiais como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto, se na sua posição os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência anterior para comparação? Resposta: a isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos, entre aqueles de que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear. Mas existem outros onde os habitantes, como tu o disseste, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimentos, infelicidade mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Nota: não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas afloram a memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pelas lembranças de tudo aquilo que se suportou? Concluamos daí, então, que tudo o que Deus fez está bem feito, e que não nos cabe criticar-lhe as obras e dizer como deveria regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teriam inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos, o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é quase sempre feliz quando um véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que fizeram nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. 395.
Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugídia de um sonho que se procurem vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Resposta: algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Resposta: sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? Resposta: isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? Resposta: muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Nota: alcançado o termo marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corporal, e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse.
todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de falta se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as supertemos, com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe infringe a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que for duro para os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, e o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.